E aí, meu querido aluno, tudo bacana? Vamos começar agora a fazer o assunto de estrutura atômica, certo? E vamos começar com partículas fundamentais. Sandrão, quais são as partículas fundamentais, hein? Vou explicar para você aqui agora. Um átomo, ele antes achava-se que o átomo era a menor porção da matéria, né? Hoje a gente sabe, hoje não há muito tempo, né? Que existem partículas menores do que os átomos, né? Do que os prótons, do que os nêutrons e os elétrons, prótons, nêutrons e elétrons são partículas que compõem o átomo. E recentemente, uns anos atrás, descobriu os quarks, que são partículas que formam essas partículas que Sandrão falou aí, tá? Então, o nosso átomo, ele tem um núcleo, certo? Nesse núcleo eu tenho prótons, que são cargas positivas, certo? E nêutrons, que são cargas neutras. Ao redor do átomo, eu tenho a eletrosfera, onde eu encontro os elétrons. Bacana? Só que quem pesa realmente no átomo é o seu núcleo. Então eu tenho aqui, ó. Não esqueça, tá? Eu tenho núcleo e eletrosfera. Eletrosfera. Quem pesa realmente num átomo é o seu núcleo. Por quê? Porque um próton chega a ser 1836 vezes mais pesado do que um elétron. Lembrando que o elétron tem carga negativa, tá? E o nêutron tem massa aproximadamente de um próton. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que a massa de um átomo, que eu vou representar pela letra A, ela é igual a prótons mais nêutrons, porque a massa do elétron é praticamente desprezível. Só que esse próton, a gente pode chamar ele de número atômico, que é representado pela letra Z. Bacana? Então, você é um átomo. Quando é que ele deixa de ser um átomo, Sandrão? Quando ele vira um íon. E o que é um íon, Sandrão? Um íon é um átomo que perdeu elétrons ou ganhou. Quando ele perde elétrons, ele chama de cátion. Quando ele ganha elétron, ele chama de ânion. E o cátion vai ter carga positiva e o ânion vai ter carga negativa. Mais quer dizer que ele perdeu, menos quer dizer que ele ganhou elétrons, certo? Então, você já sabe partículas fundamentais. Quais são as partículas fundamentais? Prótons, nêutrons e elétrons. Então, eu já tenho a primeira fórmula da química que a gente aprende, né? Que a massa é igual a prótons mais nêutrons ou número atômico mais nêutrons. Com isso, eu já consigo responder, meu querido aprovado, as questões da Unitins. Então, vamos lá, fazer aqui a nossa primeira questão. Questão número 1, questão da Unitins 2019. Bacana? Ela fala o seguinte, ó. Um átomo de um elemento químico possui 79 prótons, 19 elétrons e 180 nêutrons. Uma coisa importante, para você ser considerado um átomo, prótons tem que ser igual a elétrons. Então ele vai ser um átomo. Por quê? Quando ele ganha ou perde elétrons, ele se transforma em íons. Aí ele pergunta na questão, qual é, respectivamente, o número de massa e o número atômico do elétron? O número atômico, meu fera, a gente já sabe. O número atômico é Z, que é igual ao número de prótons. Quantos prótons eu tenho aqui? 79. Então, ele quer, respectivamente, então o segundo número tem que ser 79. Então, já cortava esse, só cortava esse. E qual vai ser a massa? Ah, Sandrão, você acabou de explicar que massa é igual ao número atômico mais neutro. Quanto é o número atômico? 79. Quanto é o número de nêutrons? 108. Somando, vai dar quanto? Ele quer o número de massa e o número de prótons. Número atômico, né, que eu já descobri aqui. 8 mais 9 dá 7. Vai 1. 7 mais 1, 8. Com 1, 9.
197. Ô, questãozinha fácil. Letra A, número de massa 197 e o número atômico 79. Manda mais dessa aí, Unitins, que essa foi muito fácil. Segunda questão da nosso material, Unitins 2018. O elemento químico é caracterizado pelo seu número atômico. Ou seja, cada elemento químico tem o seu número atômico. Acho que eu já falei isso nas aulas anteriores. Ou seja, é como se fosse o CPF, né? A identidade do átomo. Cada elemento químico tem o seu número de prótons, ou seja, tem o seu número atômico. E o número de massa. Só que o número de massa pode repetir, tá? Existem elementos químicos diferentes com o mesmo número de massa. Agora, não existe elementos químicos diferentes com o mesmo número de prótons, tá bom? Dado o átomo de alumínio, observe que ele é um átomo, né? Então, se ele é um átomo, eu já tenho uma coisinha para dizer aqui. O que é que eu tenho para dizer? Que prótons é igual a elétrons. Contendo número de massa, 27. Número atômico, 13. Indique seu número de nêutrons, prótons e elétrons. Prótons é fácil. Por que prótons é fácil? Não, porque prótons é igual ao número atômico. Então, o número de prótons é 13. O número de elétrons também é 13, porque se ele é um átomo, prótons tem que ser igual a elétrons. Com isso, eu já cortava quem? Respectivamente, então, a primeira aqui é nêutron, né? O segundo é prótons, tá certo? Tem que ser 13 e 13. Tá fora, tá fora. Ou é a letra B, ou é a letra E. E ele pergunta o número de nêutrons. Ó, a gente estudou o seguinte, que o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Quanto é a massa que ele me deu aqui? Ó? 27. Então eu posso dizer que 27 é igual. Quanto é o número de prótons? 13 mais N. Ó, meu filho, matemática de basic, né? N vai ser igual a 27 menos 13. Deixa eu apagar aqui. 27 menos 13. Quanto é que dá 27 menos 13? Sandrão, 14. Eita, que questãozinha fácil, menino. Então vai ser 14, 13, 13. Unitins. Antes da gente fazer essa próxima questão, vamos estudar aqui relação entre as partículas. As partículas, estou me referindo a prótons, nêutrons e elétrons. Então vamos lá. Então, primeiro, os átomos podem ser entre si isótopos. O que é isso, Sandrão? Isótopos são quando tem o mesmo número de prótons. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um átomo X com 14 prótons e um outro cara com 14 prótons. Eles são isótopos. Sandrão, mas você disse que não existe elementos químicos diferentes com o mesmo número de prótons. Certeza. Isso aqui, bem possível, ou é um cátion ou é um ânion do mesmo elemento químico. Então eu posso dizer por assim, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui sódio, número 14, e o íon sódio, aliás, desculpa, o sódio não é 14, o sódio é 11. O sódio, seu número atômico é 11. Ou eu tenho um isótopo do sódio com um número de massa diferente, como por exemplo, do sódio não, de outro elemento químico, eu tenho carbono de massa 12, número atômico 6, eu tenho carbono de massa 13, número atômico 6, e eu tenho carbono de número atômico 14, número atômico 6. Todos são carbonos. A diferença é que o seu número de massas são diferentes. E a sua abundância na natureza também vai ser diferente. Isso aqui é uma outra aula que a gente aprende como calcular a porcentagem de isótopos da natureza, tá certo? Segundo, isóbaros. Isóbaros são os que têm o mesmo número de massa. Por exemplo, eu tenho o carbono de massa 14 e o nitrogênio de massa também 14. Certo? Deixa eu botar aqui 14.
Só que o carbono, seu número atômico é 6, e o nitrogênio, seu número atômico é 7. É lógico, né? Tem que ter números atômicos diferentes, porque são elementos químicos também diferentes. Bacana? Isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, quando os elementos químicos têm o mesmo número de nêutrons. Por exemplo, vamos supor que eu pegue aqui o carbono. Deixa eu fazer hipotético, tá? Vamos supor que eu tenho um cara aqui com número atômico 20 e aqui 10 e um cara com número atômico, número de massa 30 e número atômico 20. Ó, o número de massa desse cara é 20. 20 menos 10. Ah, Sandrão, 20 menos 10 vai dar 10. Então o número de nêutrons dele é 10. 30 menos 20, 10. Então o número de nêutrons dele também é 10. Então o número de nêutrons dos dois, 10. Então eles são isótonos entre si. Uma coisa importante para você, meu fera, aprender é a simbologia, tá? Vamos supor que eu tenho um elemento químico aqui. Geralmente você representa assim, tá? Em cima da letra fica o número de massa. Mas assim não vem na tabela. É, realmente. Na tabela periódica não vem dessa maneira, certo? Como é que vem na tabela periódica? Geralmente, na tabela periódica, em cima vem um número atômico e embaixo vem um número de massa. Mas eu vou lhe dar um macete já. O número de massa é sempre maior que o número atômico. Então, embaixo, geralmente do lado esquerdo, vem um número de prótons, que é o número atômico. O número de nêutrons, aí ou se coloca no meio, acho que não se usa mais no meio, fica difícil o aluno distinguir se ele está em cima ou embaixo. Geralmente ele vem expresso em algum lugar, tá? O cara fala na questão, o número de nêutrons é tanto, tá? Aqui eu botei no meio, beleza? E o terceiro é isótonos, o quarto isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos? São aqueles caras que têm o mesmo número de elétrons. Então, por exemplo, olha só, vamos pegar aqui o sódio, número atômico 11, mas perdeu um elétron. E vamos pegar o flúor, 9, número atômico 9 e ganhou um elétron, tá? Então, meu fera, olha só, deixa eu botar os pinguinhos aqui no exemplo. Quantos elétrons tem o sódio? O sódio tinha, antes de virar um cátion, prótons é igual a elétrons. Então ele tinha 11, perdeu 1, 10 elétrons. O flúor tinha 9 antes de ganhar 1. Tinha 9, ganhou 1, 10 elétrons, certo? Então você, quando for mais, você subtrai, menos você soma para saber o número de elétrons, tá? Soma com o número de prótons. Bacana? Então eles são o que entre si? Isoeletrônicos. Agora eu vou dar um macete para você, que todo professor dá, que é o seguinte. Isótopos não tem um P, mesmo número de prótons. Isóbaro não tem um A, mesmo número de massa, é a representação. Isótopos não tem um N, mesmo número de nêutrons. Isoeletrônicos não tem um E, mesmo número de elétrons. Essa é a relação entre as partículas. Com isso, a gente já pode responder aqui a nossa questão. Bacana? Vamos lá fazer essa questãozinha aqui, olha só. Questão de relação entre as partículas, prótons, nêutrons e elétrons, isótopos, isóbaros, isótons e isoeletrônicos. Questão 1 da Unitins 2001. Ele fala o seguinte, ó. Relacione a coluna 1 com a coluna 2. Na coluna 1, ele está dizendo que o A é isótopo, o B é isóbaro e o C é isótono. E na coluna 2 ele fala o seguinte, ó. Diferente número atômico e diferente número de massa. Eles podem ser isótopos? Não podem, porque isótopos, vou fazer a setinha aqui de novo para você. Beleza? Isótopos, mesmo número de prótons ou número atômico. Isóbaros, mesmo número de massa, que a gente representa pela letra A. Preste atenção. E isótonos, mesmo número de nêutrons. Então, se o cara tem diferente número atômico e diferente número de massa, ele não pode ser nem isótopo nem isóbaro. Ele é isótono, letra
C. Agora vamos pegar os iguais que a gente elimina um monte de questões, quer ver? Igual número atômico. Para ter igual número atômico só pode ser isóbaro. Isóbaro não, desculpa. Isótopo. Letra A. Igual número de massa. Só pode ser isótono. Onde é que está o isótono aí? Isótono não, desculpa. Isóbaro. Letra B. Então, letra B aqui. Então, CAB. Ficou feio. Vou melhorar aqui, tá, meu fera? Coloca aí na sua apostila. CAB. Se a sequência é CAB, só pode ser letra C. Todas as outras... Cara, veja que a questão da Unitins, essas questões assim de verdadeiro e falso, de você marcar se está certo, se está... Não deixa de ser uma questão de verdadeiro e falso. Só em responder algumas você já sabe, mas vamos ver o restante. Diferente número de prótons e de elétrons igual ao número de nêutrons. Quem é que tem igual ao número de nêutrons? São os isótonos. Letra C, correto de novo. E o outro aqui é letra B, porque ele fala aqui, ó, diferente número de prótons, de elétrons e de nêutrons. Tem que ser isóbaro, porque isóbaro é o mesmo número de massa. Então, 01, questãozinha fácil. Questão número 2 do nosso material. Questão da Unitins 2021-1. Essa questão você tem que ter cuidado na interpretação dela na hora de montar. E eu vou explicar por quê. Ele fala o seguinte, ó, Miguel propôs o seguinte problema para Mateus. O elemento químico X possui 19 nêutrons. Então eu vou botar aqui o elemento químico X. Então, tá aqui o X. Tá? E ele tem 19 nêutrons. Aí eu vou botar o nêutron aqui no meio, tá? No meio dele, 19 nêutrons. Bacana? Continuando. Sendo isótopo do elemento Y. Opa, então já tem um outro elemento, que é Y. E eles são entre si, presta atenção, eles são isótopos. Isótopos. Isótopos quer dizer que eles têm o mesmo número de prótons, mas eu não vou fazer isso agora. O qual possui 17 prótons. Quem tem 17 prótons? O Y. 17 prótons. Está aqui embaixo, né? E aí ele continua. E isóbaro do elemento W. Aqui você poderia se confundir, que tem 15 nêutrons. Achar que o Y é que é isóbaro de W. Ainda bem que se você fizer isso, você não vai encontrar a resposta. Porque, na verdade, o correto era você interpretar que quem é isóbaro de Y e isóbaro do elemento W é o X. Então, o X ele é isóbaro do W. Certo? E aí, meu fera, olha só, presta atenção. Ele pergunta aqui, qual o número atômico de cada elemento? Ou seja, ele quer saber quem é o Z de X, o Z de Y eu já tenho, e quem é o Z do W. Então vamos lá. Isótopos é o mesmo número de prótons, então o número de prótons de X é igual ao número de prótons de Y. Opa, se aqui tem 17, aqui também vai ser 17. Então o número de prótons de Y vai ser 17, minha idade. Então vou botar aqui 17. Tá eu faltando achar aqui qual é a massa de A. Porque se eu achar a massa de A, eu acho a massa de W. Por quê? Ele falou que a massa atômica de X é igual à massa atômica de W. Sandrão, como é que você sabe? Isóbaro. Mesmo número de massa. Aí olha só. A massa, eu sei que a massa é igual, a massa de X vai ser igual a prótons, que é o número atômico, mais nêutrons. Então, isso aqui vai ser igual a massa de X, para não ter que sair da frente, vou botar aqui, ó. Vai ser prótons,
17. Nêutrons, 19. 17 mais 19. A massa de X vai ser igual a 9 mais 7, 16, vai 1, 36. Então, opa, aqui eu já tenho 36. Se eu tenho 36 massas de X, eu tenho 36 massas de W. Agora lembre que ele falou que W tem 15 nêutrons. Então eu vou botar os 15 nêutrons aqui, ó, 15. Então eu posso dizer o seguinte, ó, usando aqui o meu conhecimento, eu posso dizer que a massa de W é igual ao número de prótons de W mais o número de nêutrons de W, porque massa é igual a número atômico mais nêutrons, ou número de prótons mais nêutrons. Então, a massa de W será igual... desculpa. Deixa eu voltar aqui, eu já tenho a massa. Quanto é a massa de W? 36. 36. Quanto é próton de W? Ou número atômico de W? É justamente o que eu quero saber. Quanto é que é o nêutron? 15. Meu querido fera, o número atômico de W vai ser 36 menos 15, que vai dar 21. Então aqui ele é 21. Qual é a resposta, Sandrão? 17, 17, 21. Letra C. Questãozinha massa, que se cair de novo, você já sabe resolver essas questões.